Olá, seguidores fiéis da minha seita! Tudo no mais perfeito caos com vocês? Venho aqui dizer que é uma enorme decepção estar aqui mais uma vez. Só regresso para vocês. Aqui quem fala é o Yorai. E hoje falaremos mais um pouco sobre medos, mas os meus medos. Traumas de infância, para ser mais exato. Abrirei mais uma vez a caixinha de Pandora de uma mente em declínio e sem lembranças para o puro entretenimento de vocês sem fins lucrativos. Mas bem que o YouTube podia me pagar ao menos uns 50 centavos. Espero que gostem, pois é uma humilhação muito grande relembrar e expor essas coisas aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo de traumas de infância. Servir o exército. O alistamento militar obrigatório é um momento único na vida de um jovem rapaz. Talvez você tenha ouvido lendas e histórias do que ia acontecer com você quando você se alistasse no exército. E no meu caso, me colocaram a ideia de que quando eu fosse servir o exército, eles me jogariam numa floresta, pelado e munido de um frango cru e um único fósforo. Detalhe é que eles procuravam nos deixar nessa tal floresta em dias de chuva, pois o objetivo era o fósforo molhar e eu ter que sobreviver. Acho que era algum tipo de iniciação aceita da minha família, alguma coisa assim que eles não me falaram, porque todos os meus tios e primos falaram que era assim que acontecia no exército. E eu fiquei completamente traumatizado em imaginar que poderia estar numa floresta com fome e ainda levar uma picada na p*** de algum inseto venenoso ou algum animal. Mano, e se alguma sanguessuga viesse sorrateiramente e entrasse no meu p***? Tá maluco? Por sorte, eu nunca cheguei a servir o exército e atualmente nem consigo, sou sedentário. Cine Privé. Cine Privé era uma sessão de filmes adultos mais 18 exibida pela Rede Bandeirantes nas madrugadas de sábado para domingo. Geralmente se iniciava próximo da 00:30 e se encerrava por volta de 2:30 da madrugada, e isso aconteceu ali por volta dos anos 90. Os filmes narravam histórias que tinham um cunho de erotismo nas cenas, nunca deixando nada muito explícito, apenas criando simulações de nudez. E eu nessa época sempre fingi estar dormindo próximo de 00:30 para poder acompanhar as aventuras de Emanuele. Cara, se você também acompanhou a atuação dessa personagem, deixa aí nos comentários que eu quero ver se você tem coragem de verdade. Aqui tem coragem. O maior medo disso aqui era ser pego assistindo isso de madrugada. Depois de ganhar o beijinho da mamãe e dormir com os anjinhos, eu ia ver Cine Privé. Foram muitas madrugadas cheias de adrenalina e tensão. Uma vez eu até fui pego, meu coração quase parou, mas através de movimentos frios e calculados, eu consegui mudar para o canal do videogame antes de tudo ser descoberto. Eu ia levar um sarrafo violento, mas por sorte eu nunca fui pego no pulo. Mariposas. Mariposas, ou bruxas, como são conhecidas popularmente, são insetos de hábitos mais noturnos e têm uma aparência um pouco mais avantajada em relação às borboletas de hábitos diurnos. É um inseto inofensivo e que não possui nada de excepcional para a maioria de vocês, porque eu tenho um trauma desgraçado desse bicho. Como aconteceu? Estava eu voltando da escola por volta dos meus 10 anos de idade. Era um dia normal, um dia de sol, pessoas lavando as calçadas e tirando as folhas das árvores do passeio. Em algum momento, no meu tranquilo caminho de volta, eu senti alguma coisa encostar entre a minha costela e a mochila que eu carregava nas minhas costas. Por curiosidade, eu levei a mão e senti alguma coisa se mexer. E no reflexo do susto eu acabei apertando aquilo. Senti minha mão ficar meio melada, com alguma coisa se mexendo ainda. E quando eu olhei, lá estavam as tripas e os restos dessa criatura ainda se debatendo e grudada na minha mão. Aquele negócio me deu um nojo tão grande que eu fiquei correndo em círculos com a mão pro alto e gritando na rua. Tá travando! Que nojo. A mulher que tava lavando a calçada achou que eu tinha tomado um tiro e veio correndo na minha direção e começou a jogar água na minha mão. Eu correndo em círculos e ela tentando jogar água em mim. Mano, hoje eu imagino que tenha sido muito engraçado pra quem viu essa cena de fora, mas pra mim que apertou aquele negócio nojento, é um trauma que eu carrego até hoje. Que nojo. Programa do Ratinho depois das 23 horas. Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, é um apresentador da TV brasileira que promoveu muitos momentos de entretenimento para a TV aberta nas noites do SBT, trazendo muitos quadros engraçados, personagens marcantes e muita pancadaria nos exames de DNA, que eu sinceramente acho que é um dos melhores quadros da história da TV brasileira. Mas, para pessoas que já passaram dos 30 anos, talvez vocês se lembrem os primórdios do programa. Existiam casos que podemos considerar bem pesados, inclusive tudo que eu falar aqui é Lost Media, eu me
me lembro de ter visto essas matérias na época, mas infelizmente eu não achei nada sobre essas reportagens. Geralmente esses quadros eram exibidos após as 23 horas e sempre tinham aquele famoso bordão: tirem as crianças da sala. Se você se lembra desses casos, cara, deixa aí nos comentários pra galera saber que eu não tô mentindo. E entre esses casos considerados pesados, tinham muitos casos de pessoas que sofriam doenças incomuns ou que podem até causar um certo desconforto a quem vê. Como uma garota que não sentia dores em seu corpo e tinha a compulsão por comer a própria carne. Eu lembro que exibiram uma foto da garota com os dedos quase todos mutilados que ela mesma devorou. Outro caso era de um garoto que desenvolveu uma espécie de tumor na boca e o tumor ficava exposto na boca dele. Eram coisas muito desagradáveis de se ver. E se você pesquisar aí pela internet, alguns desses casos eram tratados até como aberrações, e isso era exibido totalmente sem filtro na TV. Eu tenho poucas memórias dessa época, mas as poucas memórias que eu tenho são nítidas, e é uma coisa que me traumatizou muito na vida. Medo de perder meus badalos para tubarões. Cara, essa aqui eu boto na conta do Gugu. Sim, o falecido apresentador que alguém o tenha. Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu, foi o apresentador do Domingo Legal no SBT, disso vocês sabem, né? Mas vocês não viram na época a matéria do Domingo Legal que falava sobre ataque de tubarões. Contaram a história de um surfista que estava pegando uma onda quando foi atacado por um tubarão branco, e nesse ataque o cara perdeu a perna esquerda, uma parte do brioco e o badalo esquerdo. Mano, eles deram uma ênfase tão grande no fato do cara ter perdido o badalo esquerdo que aquilo ficou na minha cabeça, e eu quero exemplificar isso pra vocês. Imaginem 3.000 dentes triangulares, serrilhados e muito afiados, cada um deles com cerca de 7,5 cm de altura. Agora imagine seus Tico e Teco tranquilos aí dentro da sua cirola de bolinhas vermelhas. Pensou? Agora imagine um tubarão dando uma mordida com quase 2 toneladas de impacto no exato ponto de separação entre o Tico e o Teco, com uma precisão tão exata que leva apenas o Tico e deixa o Teco solitário na sua cirola, agora toda vermelha, e não é das bolinhas da estampa. Mano, até hoje eu sinto dor quando eu penso nesse negócio. Tanto que até hoje eu fico meio receoso quando eu vou nas praias. Sério, eu tenho muito medo de um tubarão arrancar minhas bolas. Paralisia do sono. A paralisia do sono é um distúrbio que ocorre quando há um desequilíbrio entre o cérebro e os músculos, o que impede a pessoa de se mover ou falar durante a transição entre o sono e a vigília. Você basicamente vira um vegetal que só pode observar e ouvir as coisas. Quando eu era guri, eu tinha muito desse negócio, tipo, muito mesmo. E se você já teve ou conhece alguém que teve isso, sabe o quanto é um negócio angustiante. Primeiro que eu vi uns capeta rodando pelo cômodo. Eles sussurravam coisas do tipo... Não, sem brincadeira, é um negócio muito ruim. O medo de ter paralisia do sono já chegou a me tirar o sono muitas vezes. Pior é quando você acha que conseguiu se mexer, mas você só estava dentro de um sonho, dentro de um outro sonho. E para exemplificar como funciona, é exatamente isso aqui. What a horrible dream. What's so horrible about it? Booga, 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 booga. Still here. I can do this all night. É muito traumatizante. Desmaiar ou passar mal em público. Passar mal ou ter um mal-estar em local público é uma coisa perigosa. Dependendo de onde você estiver, além da tela preta, você pode abrir seu crânio com um impacto no chão. E alguém ainda pode aproveitar e roubar sua carteira enquanto você agoniza na calçada. Isso aqui é Brasil. E eu tenho verdadeiro medo de passar mal ou desmaiar em público. Pobre não pode ver uma desgraça que já sai correndo pra ver e filmar. Você acabou de levar um tiro e tem um cara com o celular na sua cara perguntando se você tá bem. E esse trauma se deve porque quando eu era criança tinha um moleque na minha escola, o nome dele era Sérgio, que tinha epilepsia, ou sei lá o que ele tinha. Ele ficava roxo, se tremia todo e ficava com o olho estalado pra fora. E isso acontecia com frequência, cara. Com o tempo, ninguém queria ficar perto dele porque ninguém queria pegar aquele negócio também e ficar dando tremelique. E é triste, porque sempre que isso acontecia, as crianças se reuniam ao redor dele igual urubu na carniça. Aí ficavam sussurrando lá de fundo, ó. Morreu? Não, vai Acho morrer. que de hoje não Gosta passa. dele não, mano. Você vai pegar esse negócio também. Vamos jogar a bola, deixa ele aí. Desde então, eu prefiro morrer em casa do que precisar de socorro na rua. Podem achar que não é, mas é trauma. Pessoas rodando na igreja.
Vamos deixar claro uma coisa aqui. O Yorai não tem nenhum problema com as crenças de ninguém, mas eu tenho o meu trauma em relação às igrejas de cunho evangélico. Tanto que uma parte da minha família é toda dessa vertente, e quando criança me obrigavam a ir até a igreja, e vez ou outra alguém ficava lá girando. Eu nunca entendi essa parada, mas eu lembro de uma vez que eu fui na igreja com a minha avó. Tinha um pastor lá que começou a falar em aramaico, ou sei lá o que eles falam. O que eu sei é que o cara começou a pular descontroladamente lá pela igreja. Todo mundo começou a aplaudir, e esse pastor se empolgou tanto entre pulos, giros e piruetas, que o cara meio que saiu totalmente desgovernado na direção das cadeiras, tropeçando. E como eu sou sempre o filho da vez, adivinha em cima de quem que o pastor caiu? Em cima de mim, cara. O cretino me mandou longe, eu bati a cabeça no chão, dei um galo gigantesco, minha avó foi correndo me pegar, e o que me deixa mais bravo nessa história é que o filho da fingiu que desmaiou quando caiu no chão, só que ele abriu um olho só e olhou rapidinho ao redor pra ver se alguém tinha machucado. Depois ficou lá uns 15 minutos fingindo que tava desmaiado, enquanto eu tava com um galo gigante na testa e berrando do lado de fora da igreja. Porque ninguém, além da minha avó, teve a decência de ver se eu tava bem. Todo mundo aplaudindo o pastor pirocóptero, enquanto ele espiava com um olho só aberto o que tinha acontecido. Desde esse dia, eu bati o pé e preferi apanhar do que ir na igreja. Isso não é zoeira. Quem perdoa é Deus, eu não. Mas enfim, chega de humilhação gratuita por hoje, espero que tenham gostado. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar um card aqui na tela para vocês verem. Não sei se terá parte 3 e eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, só não quero passar mal na rua. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e a gente se vê em breve.